Atenção porque vai começar a aula de educação ambiental. Olá, alunos dos sextos anos, eu sou a professora Veridiana Albuquerque e vamos para a nossa revisão de educação ambiental. Nós vamos começar a partir do capítulo 9. No capítulo 9, nós vamos falar sobre a geração de resíduos sólidos no Brasil. Quando a gente fala de resíduos, é aquilo que a gente vai formar e vai jogar fora, né? Aquilo que não vai ter, de certa forma, mais utilidade. Os resíduos sólidos urbanos abrangem o lixo doméstico e a limpeza urbana, né? O lixo que é recolhido ali pelos garis, que são coletados por toda a cidade. Então, teoricamente, na visão de algumas pessoas, esses resíduos seriam itens que realmente não iriam ser utilizados novamente. Mas a gente sabe, devido a várias aulas que a gente já teve sobre os resíduos, a gente sabe que não é bem assim. Infelizmente, a tendência de crescimento na geração dos resíduos sólidos urbanos no país, ela está sendo mantida, né, ao longo dos anos. Então, a gente observa que a geração de resíduos está ocorrendo de uma maneira muito acelerada e isso está se mantendo ou está aumentando, que era para ser o contrário, deveria estar diminuindo, mas está ou se mantendo ou aumentando a quantidade de resíduos produzidos. A disposição irregular do lixo tem causado vários problemas. Então, quando a gente pega esse lixo, esses resíduos, e não coloca no lugar correto, gera vários problemas. Por exemplo, contaminação do solo, contaminação dos cursos de água e lençóis freáticos, e também podem gerar várias doenças, como dengue, a leishmaniose, a leptospirose e a esquistossomose, entre outras várias doenças que podem ser ocasionadas também pela formação do lixo. Muitas dessas doenças, os vetores, que são os causadores, ou os que levam à doença, podem ser encontrados ali em ambientes que formam-se lixões, que a gente sabe que são locais inapropriados para colocar o lixo. Na realidade, o lixo ele não pode ser direcionado para a formação de lixões, e sim ser direcionado para os aterros sanitários. Aqui é para vocês lembrarem algumas dicas que são utilizadas para reduzir a geração do lixo em casa, que é o fato de evitar o desperdício de alimento, ficar atento ao plástico, né, do destino correto que se deve dar ao plástico, criar novos usos para determinados utensílios, usar menos descartáveis, manter o guarda-roupa sustentável, então fazer a compra de roupas que realmente vocês poderiam usar em todos os momentos, dar vida longa aos brinquedos, né, utilizar por muito tempo, e também realizar a compostagem dos resíduos orgânicos. Já no capítulo 10, nós vamos continuar a falar sobre os resíduos sólidos e como eles podem ser aproveitados. Eu já havia dito a vocês que resíduos sólidos é a mesma coisa de lixo, tá? Que são materiais sólidos ou semissólidos que são considerados, teoricamente, sem utilidade. A ideia é que, em vez de serem simplesmente descartados, esses resíduos, eles possam ser reciclados e reinseridos ali no ciclo de consumo. Então, ao invés de jogar fora, né, e gerar aquele amontoado de lixo, esse lixo possa ser reutilizado. Como é feito o reaproveitamento desses resíduos sólidos? Então, quando é coletado esses resíduos, eles são separados de acordo com o tipo de material, tá, que ele é formado. Eles são higienizados e enviados para trituradores de resíduos sólidos. Após serem triturados, esses resíduos já estão prontos para ser transformados em outros produtos e assim utilizados. Por isso a importância da coleta seletiva, do fato de você separar o lixo de acordo com a substância que é composto, porque não faz com que o lixo em si ele se contamine. No capítulo 11,
a gente vai falar sobre a decomposição da matéria orgânica e a formação do petróleo. Quando a gente falou sobre o petróleo, o início do processo da formação dessa substância está relacionado com o início da decomposição dos primeiros vegetais que surgiram na Terra. Então, quando esses primeiros vegetais que surgiram na Terra entraram em processo de decomposição, originou-se ali compostos que a gente chama de petróleo. A maioria dos compostos identificados no petróleo são de origem orgânica, mas até que a matéria chegue ao estado de petróleo são necessárias condições especiais. Então, para que essa matéria orgânica, essas plantas, elas cheguem até a formação do petróleo em si, é necessário que o ambiente em que elas estejam tenham condições apropriadas para ocorrer essa decomposição. O petróleo, lembrando que é um líquido viscoso, menos denso que a água e é formado por uma mistura complexa de compostos orgânicos, principalmente hidrocarbonetos, que são compostos cujas as moléculas são formadas somente por átomos de carbono e de hidrogênio. Até a próxima aula.